Pessoal, deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se isso acontece com você. Você se pega durante o dia falando, tô cansada. De repente, no dia se vê procrastinando algumas coisas que você poderia estar fazendo. E você percebe, tô cansada, tô cansada, tô cansada. Mas antes de entrar nesse episódio incrível e apresentar a nossa convidada que está aqui conosco, eu quero te fazer um convite. Curtir esse episódio, se inscrever no canal e encaminhar para uma amiga. Estamos aqui no estúdio de Dentro para Fora e nós estamos entrando no segundo ano. E para comemorar a entrada desse segundo ano, eu tenho comigo aqui uma pessoa muito especial e nós vamos ter uma série especial falando sobre saúde integral. Corpo, alma, espírito e relacional. E já quero apresentar ela. Ela já é conhecida nossa aqui. Dani, seja muito bem-vinda ao estúdio de Dentro para Fora. É uma alegria ter você aqui conosco. Que gostoso ter você aqui. Obrigada, Mits. Me sinto muito honrada pela possibilidade de estar novamente aqui com vocês. E estou achando uma delícia a gente poder desenvolver essa série falando de saúde integral, desses 4 pilares. E hoje vamos falar um pouco da saúde do corpo. Exatamente isso. Dani, e para essa nossa ouvinte que se interessou por esse episódio e de repente ela está passando um momento de se sentir cansado o tempo inteiro, não dorme direito, o que você percebe-se nessa situação? Então, se você, antes da gente começar um pouco, você estava até comentando assim, é normal alguém se sentir tão cansado assim? Foi a pergunta que você me fez, né? Antes da gente começar. E eu fiquei com isso aqui na cabeça agora. Não é normal, não é natural. Então, isso implica que algum adoecimento está acontecendo. Pode ser um adoecimento físico, um adoecimento mental. Então, mas o que a gente mais ouve as pessoas falarem, e a gente mesmo, né? No final do dia, a gente está, ai, como eu estou cansada, ai, como eu estou sobrecarregada, ai, como eu estou frustrada, ou ai, como eu estou exausta. E até as crianças, você já parou para perceber como as crianças agora também, elas falam, estou estressada, mamãe. Então, isso significa que tem um adoecimento, algo não está legal aí. E quando a gente fala em adoecimento, a gente tem que olhar para o todo, né, Mirtz? Então, olhando para esse organismo como corpo, cérebro, mente, olhando também as questões de interação, os relacionamentos, para a espiritualidade. Então, olhando para esses 4 pilares da saúde integral. Por isso que nós estamos aqui nesses próximos meses, né? Todo mês você vai estar nos agraciando com a tua presença e com o teu conhecimento, que é tão importante. Dani, mas mesmo que ela tenha todos os exames, tudo certinho, os exames dela estão com as marcações corretas, mas ela continuamente se sente desta forma. No corpo, você acredita que isso possa ter uma referência de algum estilo de vida, claro, mas também a questão de pensamentos? O que você percebe nisso? Bom, então, primeiro assim, ter saúde é muito mais do que não ter doença. Então, você está falando de uma pessoa que no corpo os exames estão ok e ela não consegue encontrar uma causa, de repente, para esse cansaço, algum outro sintoma que ela está sentindo. Olhando do ponto de vista, né, da neurobiologia, tudo integrado, o nosso corpo é um mapa da mina. Ele sempre revela que tem algo que não está legal. Então, muito possivelmente tem algo nessa mente, na saúde mental, que não está bem resolvido, ou que a mente não deu conta de processar, e isso volta se manifestando em forma de sintoma físico ou mental. E isso dá para normalizar? E esse é o nosso grande desafio. E dentro disso, o nosso grande desafio é muito mais do que não ter doença, mas sim a conquista de um estilo de vida saudável. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, saúde é você alcançar um bem-estar amplo no seu físico, na sua mente, nas suas relações sociais. E quando a gente fala em estilo de vida, não tem como falar em estilo de vida sem a gente pensar nos hábitos que essas pessoas têm. Nós podemos ter bons hábitos ou hábitos que nos prejudicam. E isso vai determinar muito nosso estado de saúde, vamos dizer assim. Sabe, Dani, você está falando sobre isso e eu estava com essa necessidade, sabe? Você estava se sentindo. E pequenas mudanças
sabe, pequeno, dormir um pouquinho mais cedo, deixar o celular um pouquinho Ajustes, de lado, né? pequenos ajustes. E me diz uma coisa, se eu estivesse no teu consultório hoje, chegaria com esse sintoma. Olha, Dani, eu estou com todos os meus exames corretos, está tudo bem, já passei por vários médicos, mas eu estou percebendo que tem, assim, pensamentos que, de repente, estão muito acelerados e que possa estar influenciando no meu corpo. Sim, isso a gente vai falar um pouco melhor depois no nosso bloco de saúde mental, Sim. né? Mas veja como que uma área influencia na outra. Exatamente. A gente não pode falar de um pilar sem falar do outro, porque os pilares, saúde mental, saúde física, saúde espiritual, saúde relacional, eles se influenciam. Um pilar pode ajudar o outro a se curar, ou um pilar pode ajudar o outro a adoecer. Então, Mirtz, a gente diz que a nossa realidade começa na nossa mente. Nós somos o que pensamos, certo? Certo. Se eu acredito num pensamento, seja ele positivo ou negativo, eu vou me sentir de acordo com aquilo que eu estou pensando. E isso vai gerar um comportamento e vai gerar um resultado. Então, sim, a mente, ela influencia diretamente o nosso estado de sentimento, aquilo que a gente sente. Nesse exemplo que você deu, se a mente dessa pessoa, o que a gente vai investigar? Como é que está o padrão de pensamento? Tem muitas pessoas que fazem looping de pensamento. Looping de pensamento é quando você fica com um pensamento ruminante. A gente brinca que a vaca rumina. Quando ela come capim, ela fica ali, né, muito tempo ruminando aquele capim. E da mesma forma é a nossa mente. A maioria dos nossos pensamentos sempre vão ser negativos. E na psicologia a gente chama de pensamentos automáticos e disfuncionais. Automáticos porque um pensamento negativo ele vem a hora que ele quer, você não tem controle sobre isso. E disfuncionais porque eles nos prejudicam. E daí você vai me perguntar, aposto que você vai me perguntar, se a gente não tem controle, o que a gente faz com eles. É isso? Você quer saber? Sim, eu ia te falar do looping e ia te falar também desse. Eu falei, agora ela vai me responder o que eu quero. É exatamente isso. Então, eu adoro, Dani. Então, o que a gente faz? A gente tem escolha. A gente não pode controlar que os pensamentos venham. Mas você, Mirtz, nós podemos escolher o que nós vamos fazer com eles. Se a gente vai deixar eles tornarem um ninho na nossa cabeça, ou se a gente vai poder aprender a dizer assim, oi pensamento, tchau pensamento, cancela o pensamento, anula o pensamento, esse pensamento não serve para a minha vida, e esse é o primeiro passo. Segundo passo, olhar para outra direção. Então, de preferência, ter um posicionamento de substituir aquele pensamento negativo, olhando para uma outra direção, fortalecendo pensamentos que eu quero escolher pensar de bom ao meu respeito. Eu posso escolher o que eu quero pensar de bom ao meu respeito. Sim, exatamente isso. Você sabe que antes da gente começar aqui, nós estávamos num bate-papo muito interessante. Até nós estávamos brincando que deveríamos gravar isso que nós estávamos falando aqui. Nós estávamos falando sobre ambiente, que o ambiente também adoece nossa mente sobre o nosso corpo. Nós estávamos falando sobre isso. E voltando a esse assunto que você recentemente falou sobre looping, sobre pensamentos, eles adoecem o nosso corpo também? Eles adoecem o nosso corpo, porque nós passamos a nos sentir de acordo com aquilo que nós estamos pensando. E o sentir é onde? No corpo. No corpo. Né? No corpo, o sentir sim, desencadeia o quê? Sensações. Sim. Então, por exemplo, nessa questão dos pensamentos recorrentes, isso gera um estresse. Quando você não consegue desfocar, que às vezes você acorda no meio da noite pensando em algo, você acorda pensando em algo, pensa o dia todo em algo, vai dormir. Isso vai elevando a um esgotamento, porque isso é um estresse, é uma forma de estresse. O estresse, ele faz parte da vida, né? O estresse é uma resposta natural, física e mental do nosso organismo diante de algumas situações. É uma defesa. É uma defesa. O estresse até garante a nossa sobrevivência. É uma defesa. Se eu e você, a gente for atravessar aqui a Getúlio Vargas aqui na frente, sim, a gente vai parar, vai ver se não está vindo o carro para a gente atravessar em segurança. Então, o estresse, ele faz com que a gente vá para a ação. Então, não é ruim ter estresse. O problema é quando a gente entra num estado de estresse crônico. Então, o estresse crônico, ele desencadeia liberação de cortisol e adrenalina em excesso pela suprarrenal no nosso corpo, que vai desencadear uma série de sensações físicas. Então, você pode ter... sabe quando você leva um susto, Mirtz? Sim. Quando a gente leva um susto, você fica assim, e daí você respira e teu organismo volta à homeostase, certo? Então, o estresse, quais são as sensações que a gente pode ter? Muitas pessoas vão falar, me deu taquicardia, parece que meu coração veio na boca, eu tô tremendo, eu tô suando frio, a minha pressão subiu, a minha musculatura tá se contraindo.
Só que o normal é a gente sentir isso e depois volta o equilíbrio, a homeostase. Eu ia te perguntar o que é a homeostase. A homeostase é o equilíbrio, né? Daí a gente respira e volta. No estresse crônico não dá tempo. É como se o nosso sistema nervoso estivesse sempre reiniciando. Então não dá tempo de voltar essa homeostase. E como consequência, isso gera o nosso adoecimento. O nosso cansaço crônico. Isso, bem falado. Então, o estresse é como se fosse um cansaço, uma fadiga, uma estafa crônica, física e mental. E vem carregado de sensações físicas. Quando você esteve aqui da outra vez, você nos ensinou o abraço da borboleta. Ok. Isso ajuda a baixar esse estresse crônico. Sim. Então, a gente fala sempre em termos de um organismo que pode estar desregulado, ou seja, ele está sentindo algum tipo de incômodo, de perturbação, seja física ou mental, e a gente quer buscar a autorregulação, o equilíbrio desse organismo. O abraço da borboleta é uma ferramenta, vamos dizer assim, que nos ajuda a buscar esse equilíbrio. Então, você lembra? Palma das mãos virada. Lembro. Junta um dedão no outro, cruza assim. Opa, aqui tem a saboneteira, a gente engata aqui na saboneteira e a gente faz o que a gente chama de estímulo bilateral, que é uma mão de cada vez. E isso vai ajudando o nosso organismo a se acalmar. Eu gosto de fazer aqui nessa posição, porque aqui passa o nosso nervo vago, que regula todas as nossas emoções, né? E juntando com a respiração, isso fica ainda mais potente. Então, a gente tem que buscar ferramentas que nos auxiliem a conquista, né, de um corpo mais saudável, mas também a lidar com o gerenciamento de estresse. Então, quando a gente falou sobre não ter doença, né, ter saúde é muito mais do que não ter doença, nessa busca de um estilo de vida saudável, significa a gente aprender a gerenciar estresse, significa a gente aprender a lidar melhor com os enfrentamentos da vida, e a vida sempre tem enfrentamentos, sempre tem adversidades. Significa a gente aprender a buscar momentos de quietude para acalmar a nossa mente, significa a gente alimentar a nossa alma, fortalecer nosso espírito, ter relações sociais saudáveis que edifiquem, pessoas que acrescentem. E isso sim é um estilo de vida saudável. E tudo isso vai ajudando para que a gente fique cada vez mais em equilíbrio, mais centrada, mais no aqui e agora. Onde que as pessoas mais estão mentalmente sempre? No presente? No presente ou no passado? Ou no futuro. Exatamente. Então, hoje a gente sabe que passado é excesso de depressão. Vamos simplificando, né? Futuro é excesso de ansiedade. É uma preocupação com algo que ainda nem aconteceu. E o estresse, ele é excesso de presente. Só que é um presente com sobrecarga. Isso também não é legal. Então, nós temos que estar mais no presente. Nós temos que estar mais no aqui e agora. Quanto mais no presente a gente consegue ficar, mais desperto estamos. E quanto mais desperto estamos, mais curados ficamos. Por isso que Deus nos convida para viver o hoje de Deus para as nossas vidas, que se chama presente. E isso faz com que a gente amplie consciência. Então, ampliar a consciência, Mirtz, é a gente sair de um estado automático de funcionamento e tomar posse. É como se a gente estivesse tomando o controle da situação, ficando mais centrado, mais aterrado, mais no aqui e agora. Você sabe, Dani, que essa questão do automático me pegou esse tempo atrás completamente. Quando eu cheguei no escritório, eu falei, meu Deus, como que eu cheguei até aqui? Porque, geralmente, eu venho pelo mesmo caminho até no escritório. E, de repente, você fala assim, puxa, mas como que eu cheguei aqui hoje? Porque eu vim no automático. E isso acontece. Aí, eu não sei se foi você que comentou comigo ou alguém comentou comigo, mas começa a fazer caminhos alternativos, outros caminhos para você sair do automático. Isso é válido também para sair do cansaço? Sim, dentro do que a gente precisa desenvolver. Veja, a questão do automático não é uma coisa necessariamente ruim, principalmente se a gente aprender a desenvolver bons hábitos de saúde. E se eles ficarem automatizados, imagina você fazer coisas que são boas para o seu organismo, para a sua saúde, sem você ter que parar para pensar. Então, um hábito é tudo aquilo que a gente fez durante muito tempo, que nós repetimos durante muito tempo e que a gente não precisa parar para pensar, para fazer. Você, a sua mente subconsciente, sabe de cor e salteado como te trazer
até o teu escritório, Sim. certo? Sim. Então, você não precisa nem parar para pensar o trajeto que você vai fazer. Ela simplesmente te trouxe. Às vezes, a gente dá essas viajadas, né? A gente vai longe, depois volta e fala assim, nossa, acho que passou 3 sinais. Eu nem vi se o sinal estava vermelho ou estava verde, como eu cheguei até aqui. Mas a nossa mente, ela nos protege, né? Ela nos blinda. Então, a questão do automático é isso. Quando algo fica automatizado, isso tem nome, se chama hábito. Hábito é tudo aquilo que a gente faz de forma recorrente sem a gente precisar parar para pensar para fazer. Tanto os bons como os ruins. Tanto os bons como os ruins. E esse é o nosso desafio. Então, eu posso desenvolver hábitos que vão me prejudicar, mas eu posso desenvolver bons hábitos de saúde. E o desafio dentro do estilo de vida saudável é desenvolver esses bons hábitos de saúde a ponto que eles fiquem automatizados, que a gente não precise mais parar para pensar, e daí é vida que segue. E é tão importante começar de perceber esses hábitos saudáveis, porque os hábitos saudáveis, ok, não vai me trazer o cansaço crônico, a procrastinação. Você acredita que a procrastinação também está relacionado a esse cansaço crônico, a esse hábito disfuncional? Eu quero muito falar da procrastinação quando nós vamos conversar de saúde mental. Eu quero deixar com as pessoas com vontade de saber um pouquinho mais sobre isso, porque a procrastinação também é uma defesa mental. Então, tem alguns aspectos da procrastinação que a gente precisa conversar um pouquinho melhor. Inclusive, tem uma procrastinação que vem de fábrica, né? Nós, seres humanos, a gente já nasce com uma procrastinação. Mas ela tem uma função. Então, vamos falar disso no próximo episódio. Vamos deixar as pessoas com vontade de saber um pouquinho mais sobre isso. Adorei. Então, nós vamos falar sobre procrastinação. Promessa. Assistam. Esse aqui nós estamos falando sobre o cansaço crônico, sobre o que o corpo sente em decorrência dos nossos mau hábitos. E todos nós temos mau hábitos, né, Dani? Me diz uma coisa. Por exemplo, Mitz, eu tive que fazer algumas mudanças de vida, porque eu percebi que eu também estava adoecendo. Então, eu contei para vocês, né, na outra vez que eu estive aqui, que eu passei por um processo de depressão profunda, depressão maior, me tratei de depressão por mais de 15 anos. Sim, você contou. O grande aprendizado com a depressão, para mim, foi que a doença, ela não é um fim, mas ela é um caminho e uma grande oportunidade de a gente reorganizar toda a nossa existência. E de conquistar hábitos mais saudáveis de vida, inclusive. Então, só que um tempo atrás, eu me peguei no consultório, ali um pouquinho antes do Covid, da época do Covid, eu estava assim, chegando cada vez mais cedo, saindo cada vez mais tarde, diminuindo o meu horário de almoço, porque eu não queria deixar de atender ninguém. Então, quando eu via, eu estava ficando 13, 14 horas por dia dentro do consultório. Ficar dentro do consultório não me pesa, porque é algo que eu amo, né? Lá eu consigo cumprir o meu propósito de vida, mas é saudável eu ficar 13 horas por dia no meu trabalho? Tem equilíbrio? Como é que estão as outras áreas da vida? E isso vai gerar um adoecimento. Então, quando a gente fala em estilos de vida com hábitos mais saudáveis, eu queria muito que a gente pudesse conversar um pouquinho, se você topar, né? Que a gente tem que aprender a cuidar do nosso maior patrimônio. E o nosso maior patrimônio somos nós mesmos. E por isso, eu pensei assim... eu não gosto muito dessa coisa de falar sobre dicas, né? Porque eu acho que não tem receita de bolo. Cada um tem que ver o que funciona para si. Mas eu selecionei aqui alguns tópicos que, se a gente for olhar, que nem você disse, né? Olhar para mais atenção para algumas coisas, isso pode fazer com que a gente conquiste hábitos mais saudáveis. Interessante, que eu ia te fazer exatamente essa pergunta. Tá vendo como nós estamos em sintonia hoje? Até a cor, olha só que bacana. Estamos na mesma paleta. Isso. Então, era exatamente isso que eu ia te falar. Eu ia falar, Dani, me fala então, não vamos romantizar tudo isso, mas vamos às práticas do que é necessário para, de repente, trazer uma real solução, não uma solução, mas uma informação que a pessoa pode se atentar. Como nós estávamos falando, todos nós somos singulares. Cada um de nós pode adaptar essa conversa à sua realidade. Aqui não é uma receita de bolo, e sim são informações que se vai adaptar à tua vida. Aqui é para que você possa reconhecer dentro da tua realidade se realmente isso chamou a atenção de você e você está nesse quadro de cansaço crônico, para que você possa pensar, puxa, eu posso adaptar isso à minha rotina. Dani, vamos lá, vamos contar. Bom, pegando aí o gancho do que você falou. Outra coisa, isso não significa que a gente não vai adoecer nunca mais na vida. Certo? Ser saudável não significa que a gente não vai ficar doente. Eu posso estar com uma virose, mas não quer dizer que eu não seja uma pessoa saudável.
Então, É primeiro bom separar isso, ter né? isso, essa consciência, e também que na busca da saúde, a gente não pode querer ter alta performance e perfeição. Isso não existe. Então, é buscar um equilíbrio entre os 4 pilares. Falando do pilar corpo, então, pare para pensar, Mirtz. A gente consegue ficar bastante tempo até sem alimentação, se for o caso. A gente até consegue ficar, o ser humano, um tempo razoável sem tomar água, mas a gente consegue ficar sem respirar apenas por alguns minutos. Então, eu queria começar falando primeiro da respiração, porque para mim, como eu disse para vocês, respiração é vida saudável dada por Deus, e toda vez que a gente respira, ela oxigena o nosso cérebro, ela oxigena todas as células do nosso organismo. Nesse momento, tem trilhões de células se renovando em vocês, se renovando em mim. Então, a respiração mais básica que existe é o que a gente chama de respiração diafragmática. Não adianta você inspirar curtinho, aquela respiração que só estufa o peito e soltar. Essa não funciona. A respiração que a gente está falando, respiração profunda, é aquela respiração que você vai puxar do teu abdômen, primeiro infla o abdômen, depois enche o peito. Então, a gente faz, infla o abdômen e enche o peito, ó. E solta devagar pela boca. É sempre ideal que a expiração, quando você solta o ar, seja mais lento do que você inspira. Então, a gente pode fazer assim, a gente inspira como se fosse contando na mente de 1 até 4, segura um pouquinho, segura 4 tempos também e solta devagar em 6 tempos. Vamos tentar fazer juntos? Eu e a Mirtz fazemos aqui, vocês fazem aí. Então, vamos lá. Inspirando. 2, 3, 4. Segura o ar. Solta devagar. 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa é uma respiração profunda. Então, a cada 1 hora, fazer 3 respirações profundas, pelo menos. Essa é a respiração mais simples que existe. Se a gente já fizer isso, o nosso ganho já vai ser enorme. Existem muitos outros tipos de respiração que a gente pode até buscar hoje na internet, tem muitas outras. Eu gosto de uma outra também que se chama respiração quadrada, que é parecida com essa, mas a gente segue as 4 etapas da respiração. A gente inspira, segura o ar nos pulmões, expira e fica sem ar nos pulmões. Então, a gente puxa, segura, solta, fica sem ar. E a gente pode fazer isso em 4 tempos também. Então, vamos lá. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 2, 3, 4. Solta devagar pela boca. 2, 3, 4. Segura um pouquinho sem ar. 2, 3, 4. Respira normal. Isso. Qual que é a sensação? Maravilhosa. Maravilhosa. E a gente pode fazer isso junto com o abraço da borboleta, que fica melhor ainda. Então, a gente tem que aprender a respirar. A respiração, ela ajuda a controlar a nossa ansiedade. A respiração gera acolhimento. A respiração nos ajuda a ficarmos mais conscientes do nosso corpo e ajuda a gente vir mais para o aqui e agora. Outro aspecto importante, você falou agora há pouco da questão do sono, né? Que você estava cuidando um pouquinho melhor do seu sono, e você faz muito bem, é o que a gente fala de higiene do sono. Então, a gente tem que cuidar do nosso sono. O ideal é que a gente possa dormir de 6 a 9 horas de sono por noite, sempre por volta das 10 horas. Por quê? Cada hora que você tem de sono, das 10 até a meia-noite, equivale a 2 horas de sono para o nosso organismo. Mas cada hora que a gente dorme depois da meia-noite, equivale só a 20 minutos de sono para o nosso organismo. Espera aí, Dani. Vamos voltar para essa conta. É importantíssimo isso. Então, se eu tenho condições de dormir, ir para a cama às 10 horas e dormir 2 horas, aí, o meu corpo responde como se eu tivesse 4 horas. Como tivessem sido 4 horas de sono, fisiologicamente falando. Depois da meia-noite, cada hora só equivale a 20 minutos. Você sabe, Dani, você falando tantas coisas, e algo que eu tenho percebido nesses dias é fazer o simples, o básico, bem feito. Sim. É o feijão com arroz e a carne e o bife. É, isso mesmo. É voltar. Tem pessoas que não gostam dessa expressão voltar às origens, mas a gente tem que começar a simplificar um pouco mais a vida. Né? Exato, não, mas é necessário. E algo que todo mundo já sabe, que assim, 1 hora antes de dormir, corta a tela. Nada de tela de celular, nada de tela de computador, nada de tela de televisão, porque a luz azul prejudica o nosso sono, a gente não consegue entrar no sono mais profundo. Então, quando você dorme por volta das 10 horas da noite, você vai estar respeitando o ciclo circadiano do sono. O sono tem um ciclo. E é a etapa que você vai conseguir entrar no sono mais profundo. Ah, por que é importante o sono mais profundo?
porque sono mais profundo restaura. É o que vai nos ajudar. Você que está cansada no final do dia, durma mais cedo, que é para você acordar mais descansada, né? Porque é o sono que restaura. Claro, né, a gente brinca, são tantas demandas. Chega em casa, geralmente a gente ainda tem que cuidar de filho, de marido, organizar comida, organizar a casa, alguma coisa assim. A gente brinca que é o terceiro turno. Então, o nosso estilo de vida. A vida está muito desgastante. Exato. Mas é o que você falou, precisa ter organização e planejamento. Exatamente isso. Para que você possa ter uma qualidade de vida, é necessário uma organização e planejamento, já começando do fim de semana. A gente entende que muitas mulheres estão numa rotina, trabalho, casa, filhos, e muitas vezes estudo, cursos, entendo tudo isso. Mas essa questão de organização, ela é primordial para quem tô cansada. Olha, para mim, por exemplo, agora já entrando no pilar ali, no tópico de alimentação. Eu e meu marido, a gente tem conversado muito sobre isso. Então, eu fico o dia todo no consultório, ele tá, né, com as atribuições dele, no final do dia eu ligo para ele. Muitas vezes ainda vou para academia, depois vou para casa. O que a gente vai comer hoje? Olha, depois de um dia que você já fez de tudo, alguém parar para te perguntar o que a gente vai comer hoje? Verdade. Não dá. Mas a gente tem que se organizar. Eu falei para ele, hoje a gente vai começar a fazer marmitinha no final de semana, já deixa programado. Ou no dia anterior, olha, amanhã à noite, então, né, já deixa alguma coisa comprada, chega ali, só prepara. Você levanta um pouquinho mais cedo. Porque senão, quando chega no final do dia... Daí você é atropelado. Daí o que a gente faz? A gente come lanche. A gente, pão. Glúten, e aí, açúcar. Tudo que a gente não pode. Então, tudo que não a alimentação, é necessário. Ela também vai afetar nosso bem-estar, tanto físico como mental. A alimentação também é um gesto de autocuidado, de amor próprio. Então, assim, falando em voltar às origens, descasque menos, desembrulhe menos e descasque mais. Então, tudo que você abre de pacotinho pode ser muito prático, mas não vai ser saudável. Tem coisas que são agradáveis, mas não quer dizer que elas serão saudáveis. E a gente cuidar para evitar certos alimentos. Cada vez mais o glúten tem feito muito mal, lactose, açúcar, gorduras saturadas. É o básico. Botar o feijão, arroz, o bife, o ovo. Sabe qual que é a gordura mais saudável que existe? Qual que é a gordura mais saudável que existe? Gordura de porco. Lembra das banhas de porco? Sim, claro que lembro. Para quem é do interior, assim como eu. Então, essa é a gordura mais saudável que existe. Então, a questão da alimentação, de tempos em tempos, seria muito bom nós fazermos um detox no nosso organismo, até para ajudar também no funcionamento do nosso intestino, que é o próximo tópico. Então, o intestino, Mirtz, ele é responsável por 65% da nossa imunidade. Cada vez mais se fala do eixo cérebro-intestino. O intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Depois do cérebro, o órgão que tem mais neurônios é o intestino, meio bilhão. Pode isso, né? É uma coisa maluca. Sim. É maluco isso, gente. Então, o intestino, ele vai afetar diretamente no nosso humor. Quando você fica constipada, aquela palavra assim, que pessoa enfesada. O que significa uma pessoa enfesada? Significa uma pessoa cheia de fezes. Quando acontece de eu ficar constipada, eu fico irritada, eu fico mal-humorada, eu fico raivosa. Afeta o humor. Então, o bom funcionamento do intestino, ele é essencial quando a gente quer cuidar não só da saúde do corpo físico, mas como da saúde da mente também. E isso começa com a questão da alimentação. Porque alimentos com açúcar, com glúten, com lactose, com gorduras saturadas, elas inflamam o nosso organismo. Inflamação significa que o intestino ele vai ficando poroso, Mirtz. E as substâncias tóxicas vão passando por essas fissuras, elas caem na nossa corrente sanguínea e elas geram uma inflamação em todo o nosso corpo. E não bastando isso, essas substâncias conseguem chegar até o nosso cérebro, elas também conseguem atravessar a membrana de proteção do cérebro, que é a neuroglia, e elas também geram uma neuroinflamação. Então, olha como a gente tem a importância da gente ter um intestino saudável. Por isso que é muito importante que pelo menos uma vez por ano a gente faça um detox. O ideal é sem esses alimentos, pelo menos 21 dias. Se você não conseguir 21 dias, 7 dias, por favor, pelo menos 7 dias. Abre mão um pouquinho disso. Sem glúten. Então, vamos fazer um desafio. 7 dias sem glúten. Sem lactose. Sem açúcar. Sem gorduras saturadas. E para quem bebe, sem bebida. Com certeza, sem bebida alcoólica. Sem bebida alcoólica, com bastante água. Isso. Bastante água. E o ideal da água, será que você sabe qual que é o ideal da água por cada quilo? 35 ml. 35 ml por quilo
é de água que você precisa tomar. Então, isso, por se exemplo, é uma pessoa de 60 quilos, vai ter que tomar 2 litros e pouquinho de água. Eu tenho 70 quilos, para mim dá mais ou menos 2,5 litros, mas eu tomo pelo menos 3 litros de água por dia. Tem um médico que ele é um programa, ele tem Planeta Intestino, é Dr. Fernando, não me lembro sobre o nome dele agora, mas eu aprendi com o Dr. Fernando que se você tomar 660 ml de água em jejum, daí você espera meia hora para tomar café. Depois que eu comecei a fazer isso, um mês depois, meu intestino voltou a ficar regulado e funciona toda manhã. Coisa simples. Então, super ajuda na hidratação, vai ajudar na cognição, porque muitas vezes a desidratação prejudica a nossa memória, a nossa atenção, a nossa concentração, aumenta a imunidade, ajuda nas dores do corpo, ajuda no funcionamento do intestino, deixa a pele mais bonita. Então, experimenta. 660 ml é um estudo que ele fez, não me pergunte por que 660, mas é um estudo que ele fez. 660 ml de água em jejum todos os dias. Eu já deixo minha garrafinha do lado da cama, eu acordo, mas não é beber de golinho, daí você bebe mais, porque é como se ela fosse fazendo uma lavagem, limpando todo o resíduo de alimento que tem no estômago, e também ela vai hidratando o intestino. E daí ajuda para que o intestino funcione melhor. Não vai ser no primeiro dia, mas um mês depois você vai já tá podendo, né, desfrutar dos benefícios. Mas muitas pessoas dessas, Dani, já conhecem isso. Nós realmente. E o que acontece quando há essa situação de não efetivamente fazer? Eu sei que é para o próximo episódio que a gente vai falar de vários assuntos mentais, mas é importante também, já que nós estamos falando desse sentir, do cansaço, é importante trazer essa informação. Por que a gente não faz o simples que tem que fazer? Então, de acordo com o funcionamento no nosso cérebro, Mirtz, ele busca sempre situações que ele não tem que ter um gasto de energia. Por isso, ele prefere fazer aquilo que ele já conhece, mesmo que aquilo seja prejudicial. Então, você fala assim, poxa, a gente não está falando não estamos contando nenhuma novidade aqui. Essas coisas que nós estamos falando são coisas simples que todo mundo sabe, mas por que a gente não faz? Porque tudo que é novo, o cérebro evita, para ele poupar a energia dele. Ele quer ficar na zona de conforto. Ele vai mais pela via do prazer. Então, tudo que não precisa fazer com que ele se mexa, ele vai preferir ficar ali do que ter que fazer alguma ação nova. Por exemplo, nesse sentido, para eu tomar os 660 ml de água todo dia de manhã, eu tenho que burlar a minha mente. Eu tenho que levar minha garrafinha, já deixar do lado da cama, já deixar fácil para mim. Porque se eu tiver que pensar que eu vou ter que levantar, pegar a água e tomar, eu já não faço. Já se sabota. Por que a gente paga um ano de academia? O melhor cliente para academia é aquele que paga um ano de anuidade, não vai. Daí você vai 2 semanas, certo? Você vai 2 semanas direitinho e depois... Nunca mais. Você não vinga. Por quê? Por causa disso, por causa do jeito que o cérebro funciona. E teria alguma situação que a gente poderia driblar esse cérebro? Primeiro, tomar consciência que é isso. Primeiro, tomar consciência que a gente vai enfrentar essa barreira. E daí se fazer perguntas que ajudam você a ampliar a sua consciência. Você pode se perguntar, mas eu preciso pensar assim? De que outra maneira eu posso pensar? Mas eu preciso me sentir assim? De que outra maneira eu posso sentir? Mas eu preciso continuar fazendo desse jeito? De que outra maneira eu posso fazer? Mas eu falo, Mirtz, que é uma bolha que só cada pessoa pode estourar. Isso requer um posicionamento de vida. E esse é o nosso trabalho constante, desse novo posicionamento, porque isso é um desafio diário. Então, todos os dias nós temos que nos posicionar olhando se eu quero ter uma vida mais saudável, eu vou pagar um preço por isso, ou se eu quero ficar na minha zona de conforto, e eu vou pagar um preço por isso também. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que não é desafiador, não estou dizendo que para algumas pessoas isso até gera muito desconforto e sofrimento, mas são escolhas. Então, é o posicionamento. E tudo que você... Lembra que eu já ensinei no outro episódio que cérebro e mente funcionam juntos. Cérebro, como se fosse a lâmpada, a mente, a luz sai da lâmpada. Tudo que você puder fazer para burlar o seu cérebro, a sua mente, você tem que fazer para facilitar para você. Então, no meu consultório, todas as terças e quintas, que é o dia que eu treino com o meu personal, eu já vou com a roupa da academia. Porque se eu tiver que no final do dia parar para trocar de roupa ou em casa trocar de roupa, pronto, eu já desisto e não vou. Então, eu já vou de roupa de academia. É o dia que vocês vão me ver mais mulambenta, às terças e quintas. Eu até brinco nada disso. Eu fui lá ver ela. Não é assim, não. Não é. Eu brinco com meus pacientes, é o que temos para hoje. Mas por quê? Para no final do dia eu conseguir sair do consultório e já ir direto para a academia, para eu não me boicotar. Porque se eu for escutar o que a minha mente vai me dizer, ela vai me falar, você está tão cansada.
Você merece ir para casa. Você merece ir para casa. Vai comer uma pizza. Vai comer alguma coisa boa, alguma coisa gostosa. Pronto. Doce, pronto. Aí eu já embarquei na narrativa da mente e já foi tudo ladeira abaixo. Olha só, então o que eu estou entendendo é não embarcar na narrativa da mente. Isso, a nossa mente, ela adora contar historinha pra gente o tempo todo. Você merece. Sim. Não, claro que nós merecemos, tá, gente? É difícil, ou assim, eu até tentei ir pra academia, mas é tão difícil. Sim, e assim, a academia ou atividade física, né? E daí entra em outro tópico importante na conquista de hábito saudável, que é uma prática de atividade física regular. Isso não vai ser um hábito que, assim, em uma semana, ou até como as pessoas gostam de dizer, 21 dias, eu vou para academia 21 dias seguidos e depois está tudo certo. Não, isso é uma conquista. No começo vai ser muito mais estressante para o organismo, porque ele vai estar saindo da homeostase, do que prazeroso. Mas depois de 3 meses, você começa a sentir o benefício e daí você quer cada vez mais. Então, para a quebra desse objetivo, é importante, através de estudos, 21... Primeiro. Eu vou dizer assim, 21 dias, eu acho que é muito mais marketing do que qualquer outra coisa. Na prática, não é assim que funciona. É 21 vezes 21 vezes 21, que são 63 dias. Pelo menos em torno disso, mas para cada... Tem pessoas que podem levar mais tempo, até 90 dias. Sim. Então, cada pessoa que entra a subjetividade, né? Daí Exatamente, o que funciona para cada um. Exatamente isso. Essa questão de marketing, porque a gente escuta muito, né? 21 dias. Eu já escuto 21 vezes 3, que para mim, mudança de hábito é 21 vezes 3. 21 dias para aquela questão de acostumar, mais 21 dias para você reconhecer isso, né? Não quer dizer que não tenham pessoas que não consigam sucesso em 21 dias. Sim, não é nada então, assim, cada um é cada um, né? Exatamente. Cada um com a sua subjetividade. Exato. Mas vamos pôr assim, então, a partir de 21 dias. Exatamente isso. E os últimos 21 dias é para consolidar. Então, você começa a reconhecer, depois você consolida e depois você estabelece em 63 dias. É um método que eu uso. Então, primeiro eu reconheço 21 dias, depois mais 21 dias eu estabeleço e com mais 21 dias eu consolido essa mudança na minha vida para que ela flua. E tem tido resultados. Então, quem gostaria de aproveitar esse método daí dos 21, 21, 21, tá aí. Estamos falando sobre esse método. Mas voltando, Dani, essa questão que hoje a gente se escuta muito da autossuplementação. Certo. A gente percebe, né? Toda hora entra uma informação de tal vitamina, de tal, e as pessoas vão buscar isso, muitas vezes sem receita médica, sem o cuidado, como nós somos singulares. Estou cansada, vou tomar ginseng, ou isso. Sempre tem uma receitinha de bolo. O que você falaria sobre isso? Bom, a medicação ela é muito importante, assim como a suplementação, desde que seja supervisionada. Então, eu vou pedir, por favor, procure um profissional da sua confiança, especializado, com relação à alimentação. Pode ser um nutricionista, pode ser um nutrólogo, às vezes um bom clínico geral, enfim, né, um médico que você confie. Os suplementos são importantes, mas o que eu acho? A gente tem que tentar buscar na fonte, na alimentação. Quanto melhor você se alimentar, mais você já vai estar conseguindo suplementar naturalmente seu organismo. Agora, existem deficiências que mesmo você se alimentando bem, pode ser que você não consiga chegar nos índices. Daí a suplementação, sim, ela é muito importante e muito válida, desde que ela seja supervisionada e mais uma vez levando em consideração a subjetividade de cada um. Tem os valores de referência, mas às vezes, por exemplo, vamos pegar o exemplo da vitamina D. O nosso valor de referência hoje é 30 e 33. De repente, eu posso estar com a minha vitamina D nesse valor de referência, mas não estou me sentindo bem. Para mim, tem que ser mais alta, tem que ser 60, 80, pelo menos, para poder ter um bem-estar. Então, por isso que cada caso tem que ser avaliado. A gente só tem que tomar cuidado para não sobrecarregar muito o nosso fígado, senão tudo isso eles têm que processar. Então, eu, por exemplo, eu não dou conta eu prefiro, assim, aqueles que são fundamentais para mim. Eu não invento muita moda, porque senão, às vezes, teve uma vez que eu acho que eu estava tomando 25 comprimidos de suplemento por dia. Porque, por exemplo, assim, magnésio, né? Dependendo do magnésio, para você dar a dose, são 3 comprimidos. Certo? E são comprimidos enormes. E é né? o Dimalato? São vários nomes. São vários, tem, né? Eu nem lembro. Então, todos. assim, menos é mais. Começa devagar. Começa com ali só vitamina D. Magnésio é muito importante. Tem que ver qual que é a sua necessidade, que são vários tipos de magnésio.
Coenzima Q10, que melhora o nosso estado físico e mental. O Q2, que transporta a vitamina D, que precisa tomar junto. São várias informações, gente. Mas lembrar a singularidade de cada um. Nós não estamos falando que somos contra a suplementação. Eu me suplemento, mas eu tenho uma médica integralista que me acompanha. Isso. Então... Tem que ter essa supervisão. Tem, porque de repente a pessoa tem uma doença autoimune. E junto com isso, também sempre... Não que esteja, mas só estamos dando exemplo aqui. Fazer os exames, né, periódicos. Isso é muito importante, porque mesmo na questão da suplementação, de tempos em tempos a gente faz os exames de sangue para ver como é que estão os índices, mexe alguma coisa, né? E os exames médicos regulares, no caso, né, nós mulheres, ginecologista, uma vez por ano. Sim, cardiologista, uma vez por ano. Esses são os básicos dos básicos. E, Mirtz, eu vou pedir neurologista uma vez por ano. Sim. Então, assim, depois que nós descobrimos que meu pai tem Alzheimer, meu olhar para isso voltou muito. Mudou muito, né? Então, o nosso cérebro, se temos um órgão que é tão importante quanto o nosso coração, é o nosso cérebro. E muitas vezes nós negligenciamos o nosso cérebro. Exato. E com o envelhecimento, o nosso cérebro vai diminuindo de tamanho. Então, a gente precisa acompanhar como é que está esse envelhecimento. E para isso... O responsável por isso é um neurologista, então uma vez por ano fazer uma tomografia, uma ressonância do cérebro e ver como é que estão as coisas lá, né? Eu, por exemplo, quando eu fiz a minha última ressonância, não. Quando eu fiz na época do Covid uma ressonância, eu descobri que eu tenho 3 artérias cerebrais que elas têm um calibre maior. Mas meio que veio assim, a gente seguiu acompanhando, não cresceram, elas poderiam ser indicativas de alguma doença autoimune depois dos meus 50 anos, mas isso não aconteceu, mas é algo que eu não sabia. Mas é algo que anualmente eu vou vendo como é que elas estão. Elas continuam iguais, graças a Deus. Então, segue assim. Então, não dá para negligenciar. Não dá. Então, assim, junto com esses cuidados do estilo de vida, né, da aquisição de vida, uma vida mais saudável, tem essa questão da medicação que, dependendo da doença, é muito importante. Em transtornos de humor, muitos pacientes precisam tomar medicação psiquiátrica. Isso é necessário para reequilibrar a neuroquímica cerebral. A suplementação também, mas supervisionado. Muito. Não vamos fazer automedicação, ok? Bom, para finalizar, os outros aspectos seriam sol, exposição ao sol. Sim. Então, aqui em Curitiba, para nós, está melhorando, né? Que a gente tem tido mais... Hoje está um dia cinza daqueles, mas... tem melhorado. O meu melhor horário seria o sol do meio-dia, de 5 a 10 minutos. Em exposição ao sol do meio-dia, mas você tem que expor a sua pele, não pode ser coberto. Então, liberar um pouco dos braços ou das pernas. A nuca, os pés. Ajuda mais. Cuidar da saúde mental, relacional e espiritual. Então, cuidar desses outros 3 pilares que dão suporte para a nossa saúde física, para a saúde do corpo. E a gente vai estar falando um pouquinho melhor de cada um deles nos nossos próximos episódios. E uma coisa que eu coloquei aqui, que fica para pensar, é você também ter um propósito de vida. Mas antes de você entrar no propósito de vida, eu quero fazer a penúltima pergunta para você. A questão do trauma, ele reflete no corpo? Muito. É algo que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o reflexo do trauma refletindo no corpo. A gente até combinou que em algum momento a gente quer falar mais sobre trauma aqui. Né? Depois do nosso primeiro podcast juntas, muitos pacientes gostaram muito do tema, pediram para a gente aprofundar. Você também me deu um feedback que, né? Sim. A audiência também solicitou mais sobre isso. Nós queremos falar um pouquinho sobre borderline, sobre ciclotimia, que pouco se fala sobre isso, depressão maior, mas isso vai ficar para um próximo episódio. Vamos voltar aqui ao assunto do trauma no corpo. Sim. Então, lembrem, né? Corpo e mente está tudo interligado. O registro do trauma não fica só no nosso cérebro. O registro do trauma fica no nosso corpo. O que é trauma? É toda situação dolorosa que, quando a gente passou por aquilo, a nossa mente não deu conta de processar. Porque o estresse estava muito grande. O estresse estava acima da janela de tolerância. E quando fica acima da janela de tolerância, a gente chama de estresse. O trauma não é o evento em si, aquilo que acontece. O trauma é o registro do evento que fica dentro de cada um de nós. Então, diante de uma situação dolorosa, nem todas as pessoas se traumatizam. Tem pessoas que saem mais resilientes. Então, o trauma é o registro que ficou dentro de cada um de nós. E esse registro é um registro mental e físico.
E no nosso dia a dia, quando acontecem situações que nós chamamos que são gatilhos, gatilho é algo que se aperta e alguma coisa dispara, que você vivencia alguma coisa que te lembra aquele evento traumático, as sensações voltam, não só mentalmente falando, mas principalmente fisicamente falando. Então, o maior registro de trauma não fica na nossa lembrança, na nossa memória episódica, que são os fatos que a gente lembra. Fica no nosso corpo. São os registros das sensações. Por exemplo, digamos que eu fui assaltada um dia quando estava chovendo, à noite, num ponto de ônibus na Praça Tiradentes. Toda vez que eu vou passando na Praça de Tiradentes, principalmente se for final de tarde, 6 horas, e estiver chovendo, eu começo a sentir tudo aquilo que eu senti no dia do assalto. Isso é registro de trauma. Então, o nosso corpo conta uma história. Então, sim, tudo que eu sinto no meu corpo pode também ter a ver com algum trauma que não foi ressignificado ainda. Inclusive, o silêncio. O silêncio também é um sinal de que tem algo ali que ainda não foi acessado ou não foi ressignificado, que está preso no que a gente chama de cápsula do trauma, dentro do nosso subcórtex, que é a parte de baixo do cérebro, onde fica a nossa mente mais profunda. Então, hoje em dia, para mim, não tem como você passar por um processo psicoterapêutico se o seu corpo não estiver junto com você. Então, o corpo faz parte da terapia. O nosso corpo nos acompanha desde o nosso nascimento. Tudo que nós passamos até hoje, o nosso corpo estava ali com a gente. E todo o registro ficou no corpo também, em forma de sensações. Dani, então agora eu vou deixar você concluir com a questão do propósito. Nós estamos hoje com o primeiro dos 4 episódios, que é sobre corpo, sobre o cansaço excessivo e a relação dele com a mente. E é claro que eu entendo que todos os episódios nós vamos falar sobre, nos próximos episódios, sobre mente e corpo. Então, não tem como separar, eles estão totalmente interligados. Mas hoje nós estamos falando sobre corpo e eu gostaria que você finalizasse com a questão do propósito que você estava falando e eu te interrompi. Imagina, de forma alguma. Então, quando você consegue definir um propósito para a sua vida, e o propósito é a razão da nossa existência, isso fortalece a nossa saúde mental. Então, ter um propósito de vida ajuda nesse fortalecimento, nessa melhora da saúde mental, reduz o estresse, fortalece o nosso sistema imunológico, inclusive diminui as doenças cardiovasculares. Então, assim, são inúmeros benefícios para a saúde física e mental quando você conquista um propósito para a sua vida. A questão é que o nosso estilo de vida tem nos adoecido por conta do estresse diário, do estresse crônico, que está gerando cada vez mais doenças. 75% das doenças tem a ver com estresse. O estresse é a causa de 75% do adoecimento. E o propósito de vida é algo que vai te ajudar a blindar disso tudo. No dia a dia, a gente está muitas vezes preocupado, Mirtz, com fazer, ou ter. E a minha pergunta, que eu gostaria que vocês refletissem, aonde fica o ser no meio disso tudo? Quando você tem um propósito, algo que vai te guiar, não tem problema você fazer e você querer ter, porque isso vai estar a serviço do ser. Então, isso é muito mais saudável. Então, ter um propósito de vida também nos ajuda nessa conquista de um estilo de vida mais saudável. E dentro disso também, lembrar que saúde exige vitalidade. E não existe vitalidade sem saúde. As coisas estão interligadas. Comece de pouquinho, né? É melhor fazer um pouquinho cada dia diferente. É uma progressão. Se você não consegue mudar a sua alimentação, comece todo dia colocando um hábito saudável por dia. Por exemplo, eu não como fruta, então eu vou começar a comer uma fruta por dia. Na hora que isso ficou fácil, você coloca outra coisa. E assim a gente vai indo numa progressão, nessa conquista de uma vida mais plena, de uma vida mais equilibrada, da vida que a gente deseja. Obrigada, Dani, pela tua entrega, como sempre, impecável, maravilhosa. E é uma energia muito gostosa ter você aqui conosco. Vai me dizer que o tempo já acabou. O tempo já acabou. Mas nós vamos ter outros 3 episódios. Nós vamos ter mais, né? Mas esses próximos é intencional para que possa trazer essas informações para as nossas ouvintes e para que elas possam ficar inteiradas e reconhecer aquilo que elas necessitam mudar nesse tempo, né? Ok, então no nosso próximo episódio nós vamos falar um pouquinho mais sobre saúde mental. Exato. E a gente vai explicar muito como é que funcionam os pensamentos. E os pensamentos, como que eles... A gente vai aprofundar naquilo que a gente falou, no pensar, no sentir, no comportar, nos resultados. E isso tem tudo a ver com o nome do nosso podcast aqui, do seu podcast, Mirtz, que tudo começa de dentro para fora. Exatamente isso.
Nós aqui caminhamos de dentro para fora. Muito obrigada, Dani, pela tua entrega. Eu quero agradecer você também que ficou até o final e quero te convidar para você assistir o episódio com a doutora Dani, que nós vamos deixar linkados aqui, para que você venha assistir esse episódio, que é muito importante para compreender toda essa questão mental e de saúde mental, identificando para que você possa também buscar ajuda em outros meios, com médicos integralistas. Muito obrigada pela tua audiência até aqui conosco e um beijo no teu coração.